Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, professor Paulo Machado. Você que assistiu aula comigo no Saber Direito sabe que sou professor de Direito Constitucional e nós trabalhamos com o tema concurso Análise Panorâmica da Constituição Federal de 88. Pois é, foram cinco aulas e nós tratamos de diversos assuntos. E lógico que dentro de diversos assuntos que são tratados surgem as dúvidas. E vamos ver quais foram as dúvidas que surgiram. Para isso nós temos aqui pessoas que assistiram às nossas aulas e estão sedentas por respostas. Então, queridos, olha só, nós temos aqui no estúdio a Ayla, nós temos também aqui o Mikael e temos também ali a nossa amiga telespectadora, a Sara. Perfeito? Eles vão fazer perguntas aqui no Saber Direito Responde e, naturalmente, eu estou aqui para isso, para responder essas perguntas que serão feitas por eles. Tranquilo? Então vamos para a primeira pergunta que será elaborada pela estudante Ayla. Professor, o Poder Legislativo, no desempenho de sua função típica, está vinculado aos termos de uma súmula vinculante? Pois é. Olha que pergunta bem elaborada pela nossa estudante Ayla. O Poder Legislativo, no desempenho de sua função típica, que é a função de legislar. Nós vimos que ele tem outra função também, que é a função de fiscalizar, mas penso eu que ela está focada dentro dessa função típica legiferante. E aí, o Poder Legislativo, no desempenho de sua função predominante, está vinculado aos termos de uma súmula vinculante? Essa pergunta é interessante para concurso público, para o dia a dia, porque veja só, segundo o artigo 103A, que foi inserido na Constituição pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, uma súmula vinculante, ela vincula não só os membros do Poder Judiciário, mas também a administração pública direta e indireta da União, Estados, DF e municípios. Porém, todavia, entretanto, contudo, perceba, Ayla, que nós não encontramos na Constituição Federal a súmula vinculante estabelecendo obrigatoriedade de respeito por parte do Poder Legislativo quando ele está no desempenho da função típica, como você perguntou. Então, o que nós temos é o seguinte, olha você que está em casa aí, se ligue. O Poder Legislativo, no âmbito federal, o Congresso, ele não está preso aos ditames de uma súmula vinculante, não está. Em poucas palavras, eu posso lhe dizer o seguinte, aproveitando aqui a pergunta da Ayla, é possível que o Poder Legislativo faça uma lei contrária ao que diz uma súmula vinculante. Nós estudamos aqui durante as aulas que o uso de algemas só pode ser feito nos casos de PRF, perigo à integridade física própria ou alheia, resistência à prisão e fundado receio de fuga. E aí veja o seguinte, poderia surgir uma lei estabelecendo uma quarta possibilidade de uso de algemas, ou mesmo retirando uma dessas. É lógico, Ayla, que no caso concreto eu posso ter essa lei que foi feita pelo Poder Legislativo sendo declarada posteriormente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É possível. Mas, respondendo tecnicamente de forma objetiva a sua pergunta, eu vou dizer que não. O Poder Legislativo ele não está vinculado aos termos de uma súmula vinculante no desempenho da sua função típica legiferante. É possível que uma lei elaborada pelo Poder Legislativo contrarie, portanto, os termos de uma súmula vinculante. Perfeito? Então, agora vamos para a pergunta de número 2, que vai ser elaborada pelo estudante Mikael. Quais são os requisitos para ser ministro do STF? Olha só, boa pergunta, Mikael. Quais são os requisitos para ser ministro do STF? Mikael, nós vamos pensar assim, são 4 os requisitos para ser ministro do STF. Primeira coisa, pensa assim, o indivíduo tem que ser brasileiro nato, ok? Além de ser brasileiro nato,
lembre-se, não só você, Micael, mas também você que me assiste, lembre-se que o indivíduo tem que ter mais de 35 anos e menos de 65. Tem que ter notável saber jurídico e tem que ter reputação ilibada. Deu para gravar aí, você que está me assistindo? Tem que ser brasileiro nato, tem que ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, tem que ter notável saber jurídico e tem que ter reputação ilibada. Eu aproveito a sua pergunta, Micael, para dizer para você que quem nomeia o indivíduo que vai se tornar ministro do STF é o presidente da República e para se tornar ministro do STF tem que ter aprovação do Senado Federal por meio de maioria absoluta. Ok? Então, agradecendo a pergunta que foi feita pelo Micael, eu vou agora para a pergunta que será elaborada pela Sara, que também é estudante de Direito e está nos prestigiando com a presença dela aqui. Então, vamos para a sua pergunta, Sara. Professor, quantos anos são necessários para adquirir estabilidade e quantos anos são necessários para adquirir vitaliciedade? Também uma boa pergunta, elaborada aqui pela Sara. Quantos anos são necessários para adquirir vitaliciedade e quantos anos são necessários para adquirir estabilidade? Olha só, aproveite a pergunta que foi elaborada pela Sara para você responder questões de concurso público, para você responder questões aí durante a sua graduação, porque a pergunta é interessante. Tem muita gente que confunde. Então, olhe para mim aqui. Para adquirir vitaliciedade na magistratura, para adquirir vitaliciedade em um cargo no Ministério Público e para adquirir vitaliciedade nos cargos que exigem concurso público para que esta seja alcançada, olha só a diferença. Veja, Sara, para adquirir estabilidade, são necessários 3 anos após a aprovação no concurso público. Então, pode anotar aí, são necessários 3 anos para adquirir estabilidade, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal. Agora, falou em vitaliciedade, aí, tome cuidado, Sara, tome cuidado você que me assiste, porque para adquirir vitaliciedade, aí o prazo é diferente, o prazo é de 2 anos. Sempre lembrando, Sara, porque muita gente esquece isso, que a vitaliciedade exige 2 anos para ser alcançada pelo indivíduo que prestou um concurso público para a magistratura, concurso público para o Ministério Público. Porque se o indivíduo chega, por exemplo, olha só você que me assiste, se o indivíduo chega, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, mediante indicação do presidente da República, ele adquire vitaliciedade no momento da posse. Ou então alguém chegou, Sara, até o Tribunal de Justiça por meio de indicação, porque era advogado, ele adquirirá vitaliciedade no momento da posse. Então, você falou aí sobre a quantidade de anos. Se estivermos falando de pessoas que fizeram concurso público, olha só, vou falar para você e também para esse colega que me assiste aí, 2 anos para adquirir vitaliciedade, 3 anos para adquirir estabilidade, desde que estejamos falando de vitaliciedade sobre pessoas que fizeram concurso público para adquiri-la. Ok? Tudo bem, tudo bem. Então, vamos agora para mais uma pergunta. Que será elaborada pela nossa estudante Raila. Segunda pergunta da Raila. Vamos lá, Raila. Professor, como se encontra atualmente a efetivação dos direitos fundamentais no Brasil? Olha só. Pergunta da Raila, pessoal, é uma pergunta que, sem dúvida alguma, gera inúmeras controvérsias. Raila, como se encontra a efetivação dos direitos fundamentais no Brasil? Eu diria, de forma cômica, que ela se encontra um tanto complicada. Porque existem alguns direitos fundamentais, Raila, que já foram efetivados. Agora, existem alguns direitos fundamentais que ainda carecem de efetivação. Porque, vamos pegar o seguinte, você que está me assistindo deve concordar
juntamente com a Raila, com o que eu vou dizer aqui. Querido, vamos pensar no direito à saúde. Esse direito já está plenamente efetivado? Ah, sem dúvida que não. Se nós estivermos falando de direito à liberdade de locomoção, esse é um direito, Raila, que já está efetivado. Se nós falarmos do direito à informação nos órgãos públicos, está efetivado. Agora, se nós estivermos falando do direito à saúde, olha só, se nós estivermos falando do direito à educação, se nós estivermos falando do direito ao transporte, aí são direitos fundamentais que ainda carecem de efetivação e isso me preocupa bastante, mas existe uma teoria do professor José Afonso da Silva, que diz que os direitos fundamentais, para serem efetivados, alguns deles se submetem, por exemplo, à cláusula da reserva do possível, marcadamente lá dentro dos direitos sociais. Então, alguns direitos sociais, olha só você que me assiste, alguns direitos sociais precisam de recursos para que eles possam ser efetivados, para que eles possam ser levados a efeito. Não tem como o poder público disponibilizar uma quadra esportiva para você se divertir se ele não tem dinheiro para isso. Então, no caminho, Raila, da efetivação dos direitos fundamentais no Brasil, nós temos aí vários obstáculos, alguns de ordem técnica, alguns de ordem financeira. Então, eu diria que a efetivação está complicada, mas nós estamos caminhando. Eu diria que a Constituição Federal de 88 é a que melhor cumpriu esse papel de todas as constituições que nós já tivemos, ok? Tudo bem. Então, queridos, com essas 4 perguntas que foram elaboradas pelos nossos estudantes de Direito, eu me despeço do nosso primeiro bloco, mas daqui a pouquinho tem mais, espero você no próximo bloco. Diretamente dos estúdios do Saber Direito Responde, estamos de volta e vamos para mais uma pergunta que será feita agora pelo nosso estudante Micael. Vamos lá, Micael. Professor, como funciona a regra do 5º Constitucional? Boa pergunta, Micael. A regra do 5º Constitucional é a regra que está localizada, que está posicionada lá no artigo 94 da Constituição Federal. E segundo essa regra, Micael, observe você também que está em casa nos assistindo, segundo essa regra, a 5ª parte de determinados tribunais deve ser preenchida por advogados e por membros do Ministério Público. Quais são esses tribunais? Olha só, Micael, nós temos lá o TST, o TRT, os tribunais de justiça e, além disso, os tribunais regionais federais. Ao todo, nós temos mais de 50 tribunais que precisam seguir essa regra, que precisam reservar 20% das suas vagas para membros da advocacia e do Ministério Público. Então, olha o que isso dá em termos práticos. Tribunal Superior do Trabalho, um tribunal. Tribunais Regionais do Trabalho, nós temos 24 no país. Então, já temos aí 25 tribunais que precisam ceder 20% de suas vagas para membros da advocacia e do Ministério Público. Além disso, tribunais de justiça. Nós temos 27 tribunais de justiça. 27 tribunais de justiça que precisam ceder vagas para advogados e membros do Ministério Público. E temos, queridos, 5 tribunais regionais federais. Então, olha só, 24 TRTs. Além dos 24 TRTs, o TST, nós temos, além disso, 27 tribunais de justiça e temos 5 TRFs que precisam ceder 20% de suas vagas, de suas cadeiras para advogados e membros do Ministério Público. Agora, tome cuidado, Micael, porque não é qualquer advogado, não é qualquer membro do Ministério Público que pode fazer parte da regra do 5º Constitucional, que está dentro lá da ideia de organização dos poderes. Você precisa de advogados que tenham, os advogados vão precisar ter notável saber jurídico, ou notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de atividade profissional. E membros do Ministério Público, vou falar para o pessoal ali, membros do Ministério Público, Micael e você que me assiste, eles precisam ter mais de 10 anos de atividade profissional. Então, em termos práticos, Micael, 20% desses tribunais precisam ser preenchidos por advogados e membros do Ministério
público, e-mails do Ministério Público, que preenchem os requisitos que eu acabei de mencionar para você. Essa é a regra do 5º constitucional, ok? Agradeço pela pergunta. Nós vamos agora para mais uma pergunta que será elaborada pela nossa também estudante Sara. Sara, vamos lá para a sua segunda pergunta. Professor, a nossa federação foi formada por segregação ou por agregação? Mais uma bela pergunta, Sara. Muito obrigado. Olha só, vou começar respondendo para a galera aqui. Olha que interessante. A nossa federação foi formada por agregação ou foi formada por segregação? Essa pergunta é interessante porque faz eu me lembrar da Federação Americana, que foi formada de modo diferente no que diz respeito à Federação Brasileira. Porque a Federação Americana foi formada por um movimento centrípeto. Ela foi formada de fora para dentro. Nós tínhamos as 13 colônias que alcançaram independência em relação à Inglaterra e se juntaram para formar a Federação. Já a Federação Brasileira, Sara, ela não foi formada assim. A Federação Brasileira foi formada de forma artificial. O que nós tínhamos aqui era apenas um Estado unitário que, de modo artificial, foi dividido. Então, nós tínhamos apenas um Estado unitário, veja você que me assiste, e nós fizemos uma desagregação de forma artificial. Então, a Federação Brasileira foi formada por segregação e não por meio de agregação. Então é por isso que a gente diz que a Federação Americana foi formada a partir de um movimento centrípeto, de fora para dentro. Já a Federação Brasileira, Sara, foi formada a partir de um movimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Ok? Tudo bem? Então, olha só, após a pergunta da Sara, vamos agora para mais uma pergunta dos nossos estudantes. Agora nós vamos com pergunta da Raila. Raila, sua terceira pergunta para nós. Professor, quais as formas de democracia adotada pela Constituição Federal? Boa pergunta. Olha só a pergunta que foi feita pela Raila. Quais as formas de democracia, né, Raila? Quais são as formas de democracia adotadas no Brasil? É porque tem muita gente que acha que a única democracia que é adotada no Brasil é a democracia direta, que é aquela onde você, Raila, vai até as urnas e deposita o seu voto em quem você achar que é melhor para lhe representar. Então, essa é a democracia direta, quando o cidadão sem intermediários vai até as urnas e exerce o seu poder, exerce a sua capacidade política, exerce a sua condição de cidadão. Quando ele propõe, por exemplo, uma ação popular, você que está me assistindo, quando você ajuiza uma ação popular, você está fazendo uso da democracia direta. Sempre que o cidadão participa de forma direta da atividade do poder estatal, nós estamos diante da democracia direta. Mas nós temos no Brasil também a democracia indireta ou representativa. A democracia indireta ou representativa, Raila, e você que me assiste, a democracia indireta ou representativa é aquela onde o cidadão não exerce diretamente a sua vontade. Ele exerce através de representantes. Então, Raila, é só você imaginar aquela situação onde os deputados e os senadores elaboram a lei em seu nome. Quando os deputados e senadores elaboram lei em seu nome, aí nós temos a democracia indireta. Mas dá para falar ainda em democracia semidireta. Olha só, estou falando com a Raila aqui, mas aproveite para você aprender. Aproveite aí. Nós temos a democracia direta, que eu já falei para ela, temos a democracia indireta e temos também a democracia semidireta. A semidireta, como você já deve perceber aí, também chamada de participativa, ela envolve participação direta e indireta, porque, veja, é um verdadeiro mix, é uma mistura da democracia direta com a democracia indireta. Sempre que tivermos essa mistura de democracia direta com democracia indireta, teremos a democracia semidireta. Ok, Raila? Então, muito obrigado pela participação. Vamos agora com mais uma pergunta que agora será elaborada pelo estudante Micael. Micael, é com você.
Professor, como está dividido a composição do CNJ? Boa pergunta, Micael. Como está dividida a composição do Conselho Nacional de Justiça? Olha só, Micael, e você que está em casa. A composição do Conselho Nacional de Justiça é bem complexa. Para você que está estudando para concurso público, atentai bem. Olha só, lá nós temos 15 membros. E, Micael, é tarefa dura lembrar desses 15 membros. Essa pergunta aí assusta muito candidato que está estudando para concurso público. Porque, veja só, vou falar para o pessoal que está em casa ali, você já aproveita, pega sua canetinha aí, se não der tempo de você anotar enquanto eu estiver falando, dê um pause aí e anote. Olha só, lá no Conselho Nacional de Justiça, nós temos a seguinte composição. São 15 membros. Só que esses 15 membros, segundo a Constituição, precisam ser escolhidos a partir daquelas pessoas que eu vou indicar aqui, segundo o artigo 103b da Constituição. Veja, Micael, nós vamos ter lá o presidente do STF, além dele, um desembargador de Tribunal de Justiça e um juiz estadual. Além disso, nós vamos ter também um ministro do STJ, um juiz de TRF e um juiz federal. Além disso, nós vamos ter um ministro do TST, um juiz de TRT e um juiz do Trabalho. Além disso, nós vamos ter um membro do Ministério Público da União e um membro do Ministério Público Estadual. E você está achando que acabou? Não acabou, não. Nós vamos ter lá também 2 advogados e nós vamos ter também 2 cidadãos. Então, olha só, Micael, não é tarefa simples. Não é tarefa simples. Quer ver? Revise comigo, você que está em casa. Presidente do STF, nós vamos ter um desembargador de TJ e um juiz estadual que devem ser indicados pelo STF. Nós vamos ter um ministro do STJ, um juiz de TRF, um juiz federal que devem ser indicados pelo STJ. Além disso, nós vamos ter um ministro do TST, um juiz do TRT e um juiz do Trabalho que devem ser indicados, Micael, pelo TST. Nós vamos ter um membro do MPU e um membro do Ministério Público Estadual que devem ser indicados pelo Procurador-Geral da República. Nós vamos ter 2 advogados que devem ser indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos, um indicado pela Câmara e um indicado pelo Senado Federal. Lembrando, aproveitando que você perguntou, que todos eles, à exceção do presidente do STF, precisam ser aprovados pelo Senado Federal através de maioria absoluta. Anotou aí? Através de maioria absoluta. E veja, a Constituição, para a galera que está estudando para concurso de repente não errar, a Constituição, na emenda 45 de 2004, estabeleceu que a idade para fazer parte do CNJ seria mais de 35 e menos de 66. Porém, Micael, atualmente a Constituição não estabelece idade. Ela não diz que o cara tem que ter pelo menos 35 ou no máximo 66. A Constituição não mais estabelece idade. E quem faz parte do CNJ fica lá no mínimo 2 anos e no máximo 4 anos. Ele cumpre mandato e não possui vitaliciedade. Perfeito? Tudo bem. Queridos, então com isso eu vou encerrando aqui o Saber Direito Responde. Quero agradecer a presença da Raila, a presença do Micael, a presença da Sara. As perguntas elaboradas por vocês foram ótimas. Tenho certeza que ajudou, que contribuiu para o aprendizado daqueles que nos assistem. Foi um prazer participar do programa Saber Direito, do Saber Direito Responde, do Saber Direito Debate. Fiquem com Deus. Um abraço. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.